Olá, estamos aqui no Educação 360 Graus e nós vamos falar agora com a Anelisa Siqueira, ela que é diretora da Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, mais conhecida como Amorim Lima, né? A escola que revolucionou aqui no Brasil, baseado no conceito da Escola da Ponte. Tudo bem, Elisa? Tudo bem. Então me conta, como que, assim, você já contou isso milhões de vezes em várias entrevistas, mas o mais importante é, em que momento você viu que era possível trazer essa ideia, porque você viu a ideia, mas você falou assim, não, é possível trazer essa ideia e implementar na escola que eu estou agora? Então, eu acho que assim, o momento que eu vi foi no momento do caos absoluto. Como é que a gente muda a realidade de uma escola que não está fazendo sentido nem para educadores, nem para os estudantes e nem para a comunidade? Como é que você faz isso quando você tem um problema posto que é sem solução, né? Então, daí a gente começou a pensar quais outras possibilidades tem, porque não pode se... Isso aqui não basta, né? Então, eu acho que a grande força que moveu essa possibilidade foram as dificuldades, né? Como é que a gente muda uma realidade que é tão dura e que a gente reclama e acha que não pode fazer nada. Daí quando a gente começa a sonhar e pensar que a gente pode fazer um monte de coisa e que a vida está para ser feita, eu acho que muda tudo. Mas quando você pensou, isso é maravilhoso, assim, mas você falou assim, eu tenho um apoio, porque assim, muitas vezes a gente até pensa, a gente estava aqui agora numa discussão bacana, um monte de gente com vontade, mas sempre falava assim, mas na minha escola não é possível, mas na minha escola, como se ela estivesse sozinha, né? Você sentia esse apoio na sua escola ou você foi criando esse apoio? Eu acho que foram as duas coisas. Eu acho que sentia muito apoio, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo que precisa criar apoios, criar formas, criar a participação, criar pessoas que sejam, a gente brincava do núcleo duro, quem vai ser o núcleo duro? Porque não podia ser só em mim que tivesse depositado tudo isso, tinham que ter outras pessoas compondo essa força de mudança, porque não é muito simples. Acreditar de verdade sem saber se vai dar certo é difícil, enfim, eu acho que a vida tem jogado a gente para um lugar que a gente não acredita mais, né? A gente só acredita no que a gente vê. Então a gente começou a acreditar numa outra possibilidade. E uma coisa engraçada que aconteceu foi uma vez a secretaria da escola foi visitar o Amorim. Então daí os pais da escola chegaram para mim e falaram assim, Ana, quando eles perguntarem o que a gente precisa, você vai dizer que é dinheiro, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí eu estava bem ensaiada para falar isso. E daí, quando o secretário da Educação perguntou para mim o que vocês precisam, o que esse projeto precisa, daí eu disse coragem. Aí os pais falavam assim para mim, Ana, não é coragem, é dinheiro. E eu não conseguia falar que era dinheiro, porque eu acho que de verdade precisa de coragem. Não a minha só, mas precisa de coragem de um grupo, de um coletivo, que queira de verdade fazer uma outra possibilidade para as crianças, para si mesmo, né? Porque é tão rico para os educadores, os educadores têm tanta possibilidade dentro de um projeto que pode inventar. Ele pode inventar outros jeitos de fazer. Não está tudo pronto, né? Então acho que é muito bacana você pensar isso. Acho que é muito orgânico, né? A gente poder inventar coisas. Exatamente esse é o ponto, é muito orgânico, dá para perceber aqui na sua fala que as coisas que aparentemente parecem assim burocrática, por exemplo, você estava falando do portfólio, né? O professor de português vai fazer o relatório do que está acontecendo ali, que vai passar para o tutor, que o tutor vai passar. Então, na teoria parece muito burocrático, mas dá para ver pela fala que é muito orgânico. Sim. E como que essa coisa orgânica foi fundamentada no professor? Porque ele não teve essa formação na escola, não funciona assim, o trabalho dele é meu, o seu é seu. E como que funciona? Tem uma formação continuada? Como é que funciona para esses professores darem certo? Tá, a gente tem um horário coletivo de estudo. Esse horário é super importante da gente, de fato, realizar esse horário. Agora, tem o salão que provoca isso nos educadores, porque eles estão envolvidos com todos os estudantes. Então, por exemplo, eu sou professora de português, eu tenho a minha especialidade é português. O outro é geografia, mas o menino que vai levantar a mão lá no salão e vai tirar uma dúvida, pode ser comigo ou pode ser com a professora. É de geografia, mas ele pode perguntar para mim. Então, como que eu, enquanto professora de português, eu também vou lidar com aquela questão?
Pode ser que eu saiba, pode ser que eu não saiba, pode ser que eu precise de ajuda. Então, isso fica muito forte para os educadores, porque não dá para a gente saber tudo. Então, tem uma possibilidade do educador também de estar aprendendo sempre. Eu acho que isso é uma coisa muito forte no projeto, né? É que a gente não tem todas as respostas na manga da camisa, então a gente tem que inventar outras respostas. A gente tem que construir uma outra lógica que não está pronta. E por isso é necessário os grupos de estudo, por isso é necessário que cada um estude, busque as suas dificuldades, né? Como é que eu me construo de outro jeito. Então, é uma coisa muito impressionante. Eu acho que é impressionante, sabia? Mas é muito verdadeira. Lógico que tem muitas dificuldades também, que fazem parte. Eu acho que nada é perfeito, né? Então, assim, como é que a gente lida, como é que a gente inclui que nós todos somos imperfeitos e que a gente precisa de ajuda, a gente precisa do outro, a gente precisa, às vezes, de muitos, né? Acho que como é que a gente se compõe. E eu fico me perguntando assim, eu estava falando agora há pouco, eu assisto todas as suas entrevistas e tudo mais, mas eu fico me perguntando, e olha que eu sou uma pessoa mega cabeça aberta, quero muito participar de um projeto assim, mas eu fico sempre me perguntando, como que eu conseguiria trabalhar como professora num projeto assim, que fosse extremamente colaborativo, de trocas nesse nível, porque como você falou, explica rapidamente para a gente assim, como que compõe a questão da estrutura física da escola, porque a estrutura física ela é diferente, né? Sim, então a gente tem estudantes que ficam em grandes salões, divididos em grupos de 5 estudantes em cada grupo, tem os educadores que ficam juntos. Esse salão tá misturado aos anos de aprendizagem, então tem segundo, terceiro, quarto e quinto. No outro salão tem sexto, sétimo, oitavo e nono. Então está todo mundo misturado, então todos os educadores também misturados. Esse é o jeito de funcionar. E tem outras pessoas que muitas vezes compõem o processo. Por exemplo, uma coisa importante é perceber que todos nós somos educadores. Eu tenho tutoria, então assim, eu não faço só o trabalho burocrático, isso muda também tudo. Porque a gente vai vendo na prática quais são as dificuldades, como é que é construir tudo isso. Uma coisa é administrativo, outra coisa é o pedagógico, o dia a dia. Daí a distância entre a lei e a realidade da escola é tão imensa. Então como é que a gente acaba com esse buraco enorme que existe, né? Como é que a gente torna a lei favorável a um projeto de sentido de aprendizagem, né? Então acho que a gente vai descobrindo a cada dia. E quem está assistindo isso fala assim, meu Deus, eu quero ver de perto. Tem como ir na Amorim Lima e ver de perto? Vai ser muito bem-vindo, pode ir. É só mandar um e-mail para escolamorimlima@gmail.com que a gente agenda uma visita e a pessoa pode fazer estágio, ficar uma semana, um mês, quanto tempo ela quiser. O importante é colaborar. O importante é colaborar, porque mesmo esses têm que colaborar, porque vão estar no salão, vão ajudar, né? Porque é uma escola que precisa de todo mundo. Eu acho que todas as escolas precisam de todo mundo, né? Como é que a sociedade civil, de fato, encara essa realidade da escola brasileira, né? Então, a gente teve uma fala de um Guarani na escola essa semana, né? E ele disse assim, olha, quando tem uma escola na aldeia, a escola é aldeia, a aldeia é escola. Então, como é que a gente recupera esse sentido de fazer escola um lugar vivo, um lugar da cidadania verdadeira, que todo mundo tem que estar? Porque quanto melhor a gente fizer a escola, melhor sociedade nós vamos ter. Isso é a verdade, né? Se a gente fizer uma escola excludente, a gente vai ter uma sociedade excludente. Então, como é que a gente compõe a escola com todo mundo, com todas as dificuldades, as diversidades, enfim. E eu juro que a última pergunta agora. Todo mundo que vê o projeto assim, geralmente diz que esses professores não vivem. Você vive? Muito. Eu vivo muito mais, porque assim, é um prazer enorme estar na escola. Eu acho que a escola... E é outro sentido também das nossas culturas originárias, né? Por exemplo, o trabalho não é a parte da nossa vida. O trabalho, ele se dá o tempo todo, né? Ser educador, eu acho que muitas profissões são assim, a gente é o tempo todo. Então, eu acho que é isso. A gente vai tendo consciência de que a gente é o tempo todo. Não tem horário de trabalho, assim, rígido, né? Porque é o tempo todo a gente compondo, fazendo, ficando muito mais na escola. Enfim, porque precisa, porque a gente se sente necessário. É super bom ser necessária. É verdade. Então, fica a dica para conhecer a Amorim Lima. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer.